hit do verão. É Cheetos Crunch. E veio trazer barulho nesse verão. Estou aqui com a minha amiga. É a Melody Laurinha. Pode parecer incrível. Porque Cheetos Crunch é irritantemente irresistível. Olha. Olha o Cheetos Crunch. Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raicin. Bom dia, Eliane. Bom, a gente está de olho nessa agenda do Supremo Tribunal Federal, retomando um julgamento, né, que vem ganhando força, polêmica, vem colecionando, né, muito argumento de ambos os lados. Um julgamento de recurso que discute se é crime uma pessoa portar drogas para consumo próprio, e vai ter impacto sobre muitos processos, mais de 6 mil, né, segundo alguns dados do CNJ. E aí, então, desde 2015, foram 6 votos, já desde o ano passado a maioria no sentido de que o tribunal precisa definir um critério, né, que denuncie o usuário de traficante, diferencie o usuário de traficante. A gente até ouviu agora há pouco um advogado criminalista falando sobre essa extensão, né? Por exemplo, se o STF for o correto para tratar isso, mas ao mesmo tempo o Congresso foi empurrando isso ao longo de muito tempo e tem um peso grande dentro do sistema prisional, por exemplo. Mas é uma discussão que esbarra muito barreiras, né? Porque entra na polarização também de alguma forma, não, Eliane? Exatamente, Carolina. O grande problema disso é que tanto o Supremo quanto o Senado Federal tem que ficar de olho na posição da população brasileira. Quer dizer, você tem uma questão técnico-jurídica sobre quem tem, qual a instituição que tem o direito de discutir e de decidir essa questão, se é o legislativo ou o judiciário, mas além disso, qualquer dessas duas instituições deve estar atrelada ao movimento da sociedade. E o que a gente ouve, tanto no Congresso quanto no Supremo, é que a sociedade brasileira ainda tem muita restrição, tanto a questão da liberação do aborto, quanto a questão do porte, né, de pequenas quantidades de maconha. Eu acho que está mais do que na hora de decidir, né, porque essa questão não pode ser tratada, não é uma questão da polarização, não é uma questão da direita ou da esquerda, é uma questão para a gente analisar os fatos. E o fato é que tem muito menino pobre, né, que tem aí uma pequena quantidade de droga, vai preso, né, isso determina o destino, a vida dele para sempre. Você também tem meninos de classe média, porque menino rico a gente sabe que não vai para a prisão, né? Nem menino rico, nem rico vai para a prisão. Então tem que olhar isso com base na realidade, né? Por quê? Porque a realidade mostra, primeiro, que a droga é amplamente usada por vários setores da sociedade, desde os mais ricos aos pobres. Segundo, é uma realidade, está aí na nossa cara, não adianta a gente fingir que não, sabe? Segundo, impedir que jovens, que pessoas que têm todo um futuro pela frente vão parar na cadeia por usar drogas, maconha, que todo mundo usa, né? E terceiro, é preciso distinguir, sim, o traficante de drogas é, sim, um perigo para a sociedade, mas o usuário de pequenas quantidades de droga não é uma dificuldade, um problema grave para a sociedade. Então, acho que é uma questão de justiça, né, e que é preciso enfrentar essa questão. O que vai acontecer é que o Supremo
tem tido uma posição mais liberal em relação à sociedade, em relação aos avanços da sociedade no mundo, né? Nós temos uma humanidade sempre em movimento e o movimento é para frente, não para trás. Já o Senado Federal é mais conservador. O Congresso tem posições mais conservadoras, com a bancada da Bíblia, a bancada da bala, e ficam tratando, né, essas questões que são questões de justiça, questões de sociedade, com sua posição religiosa, sua posição, ideológica, e quem é prejudicado com tudo isso é a sociedade. Por isso, eu não sou a favor da maconha, mas eu sou a favor da justiça. E a justiça diz o seguinte, né, hoje, prender pessoas, homens, mulheres de qualquer idade, mas principalmente jovens, com pequenas quantidades de droga para uso pessoal, não leva a nada, né? É uma injustiça e não uma questão de justiça, gente. Eliane, queria também recuperar uma fala de ontem do Pacheco, né, presidente do Congresso, sobre essa pausa, né, nessa pauta que está sendo tratada ali pela Comissão de Constituição e Justiça, para depois da decisão do Supremo. A gente insiste nessa tecla de que a política antidrogas no Brasil, embora obviamente tenha sido falha em diversos aspectos, há uma incidência muito grande de traficância de droga, o crime acabou se organizando em torno de tráfico de drogas, que acaba sendo muito lucrativo para essas organizações criminosas. Eu acho que o Brasil não pode se permitir a uma liberação, uma descriminalização, sem uma discussão de política pública, científica, pelo Congresso Nacional, que são os representantes do povo. Então a gente defende isso, a manutenção da lei, da constitucionalidade da lei que foi votada, da criminalização de condutas, tanto de tráfico quanto do porte para uso. E o que significa esse freio da votação da PEC das drogas na casa? Eu achei importante também essa posição do Rodrigo Pacheco, porque ele tem razão, né? É importante discutir os especialistas, pegar as estatísticas, mostrar o impacto disso na sociedade, mostrar o impacto da posse de droga na questão da venda, do tráfico de drogas. É uma discussão que tem que envolver a sociedade, né? Não são os togados nem os parlamentares que têm que decidir sozinhos, mas eu acho que prevalece o bom senso quando você recua e diz tem que discutir a mais é sempre melhor do que discutir a menos uma decisão que vai refletir em toda a sociedade. Sim, te acompanha hoje então. Eliane, outro assunto, o governo decidiu que vai enviar para o Congresso um projeto de lei com urgência constitucional para tratar do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, aquela sigla PERSE, né, que tem a ver até com as perdas que esse setor teve na pandemia, e para também tratar da contribuição previdenciária especial para os municípios, que era uma reclamação dos prefeitos. Esse anúncio foi feito pelo ministro Fernando Haddad depois de uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também outros líderes. Vamos ouvir o que disse o ministro. E nós vamos encaminhar um projeto em relação a municípios e ao PERSE com a discussão que foi feita junto aos líderes. Fizeram várias sugestões para enxugar aquilo que eles próprios reconheceram como um completo descontrole do programa. Vai ser uma visão focada, eu diria, né? Focada naqueles segmentos que ainda exigem algum cuidado. E ontem também o presidente Lula teve um happy hour com a cúpula do Congresso. Enfim, o que dizer desses movimentos de reaproximação, Eliane? Pois é, né? Aliás, né? O Lula deu um chá de cadeira nos líderes e na cúpula do Senado. É feio, né? Você dá chá de cadeira. O Lula tem mania de fazer
fazia essas coisas de não respeitar muito horário. Eu me lembro, isso é só um parêntese, mas eu me lembro no primeiro governo do Lula, que o Lula chegou mais de uma hora atrasado numa solenidade e a cara dos comandantes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, era uma cara assim de bravo, sabe? Porque militar respeita muito horário e o Lula não respeita muito. Mas isso é um detalhe. O fato é o seguinte, é que o recuo, no caso da Perse, vem mostrando um recuo atrás do outro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aquela medida provisória no apagar das luzes de 2023, que continha ali que era uma guerra contra o Congresso, na verdade, né? No caso da reoneração da folha de pagamentos e dos empregados, né? E também no caso da Perse, que é a questão da ajuda emergencial, né? A tributação emergencial para o setor de eventos e o setor de turismo, né? Aquilo tudo foi assim contra o Congresso e o Congresso reagiu. E o Congresso, quando ameaçou simplesmente devolver a medida provisória sem sequer analisar, bem, isso botou não apenas o Haddad, mas o governo todo com a pulga atrás da orelha. Ele disse, opa, o que vai acontecer? Então, depois de intensas negociações, olha só, isso foi, a medida provisória original foi em dezembro, a gente já está em março, né? Então, a primeira tentativa do Haddad foi negociar para votação. Ele viu que ou o Congresso ia devolver ou ia derrubar sim, ia ser um massacre. Então, em fevereiro, ele refez a posição da MP, refez a MP no caso da reoneração, né? Voltou atrás no caso da reoneração, fez uma outra MP, tirando só reoneração da folha de pagamentos, né? E dizendo que o caso da folha de pagamentos vai para um projeto de lei. A diferença é que MP entra em vigor antes da votação do Congresso, só cai se o Congresso derrubar, e o projeto de lei não. O projeto de lei exige grande debate, grande discussão dentro do Congresso, antes do Congresso decidir sim ou não. E agora, né, porque depois que o Haddad mandou a MP mudando a reoneração, continuou a gritaria por causa do Perse, né? Ali a camaradagem com o setor de eventos, com o setor de turismo, etc. Então, Haddad teve que recuar mais uma vez. E agora vai o mesmo processo usado para a reoneração da folha de pagamento será usado também para o Perse. Isso significa o quê? O governo está perdendo, né? Isso aí é derrota e quem tem que recuar é o governo. Eliane Cantanhede segue conosco para olhar um pouquinho sobre os índices de aprovação do governo Lula, que pioraram de acordo com a pesquisa Genial Quest divulgada hoje. O levantamento realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro diz que o trabalho do Lula é aprovado por 51% dos entrevistados, o que representa a redução de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior de outubro. Já a desaprovação à atuação de Lula aumentou de 43% para 46% no mesmo período. O aumento na avaliação negativa do governo foi puxado pelos evangélicos. 48% desse grupo avalia como negativa a gestão petista, um aumento de 12 pontos percentuais. Esse é o pior resultado do governo entre os evangélicos desde a primeira pesquisa Genial Quest, que foi de fevereiro de 2023. E tem alguns detalhes também dessa pesquisa, porque ele traz um detalhamento sobre uma possível aproximação desse tema dos evangélicos, pensando, por exemplo, nessa questão envolvendo o Hamas, Israel e o governo Lula, e o presidente Lula, né, verbalizando ataques a Israel, e
ao voto feminino também, porque essa pesquisa também diz, Eliane, que há uma queda na aprovação do governo entre as mulheres, que foi um segmento essencial para a vitória de Lula em 22, e ela caiu de 60% para 51%, e é um movimento também, então, de queda ou de desidratação parecido ou semelhante com o do movimento dos evangélicos. O que esse retrato nos diz e o que pode preocupar, de fato, o governo a partir das ações dos últimos meses? Olha, Carolina, Heisen, ouvintes, quando a gente olha a pesquisa, a gente vê claramente que aquela frase do Lula sobre o Holocausto foi assim, meio drástica para a popularidade do Lula. Porque quando você olha a queda, né, você vê claramente que a queda é causada pelos evangélicos. E por que os evangélicos? Porque os evangélicos, e mesmo sem entender coisa nenhuma, eles não sabem o vínculo com Israel e tal, mas eles são, vamos dizer assim, manipulados, né, pelos pastores para unir a sua crença evangélica com a crença de Israel, mesmo sem ter noção da história e ter noção de por que isso acontece. Mas o fato é que a gente viu que naquele ato de domingo pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, tinha muita gente enrolada na bandeira do Brasil e muita gente enrolada na bandeira de Israel. A bandeira de Israel foi muito vendida naquele ato ali, pró-Bolsonaro. Então, essa queda, que foi muito acentuada entre os evangélicos, define muito a queda. Mas, além disso, há uma outra questão, a questão da percepção da economia. É curioso isso, né? Porque o crescimento econômico de 2023 foi de 2,9%, quase 3%, né? O desemprego está muito baixo, continua caindo, né? A inflação caiu bastante, os juros caíram, mas a percepção da economia, o medo da economia ainda está muito forte na população e está crescendo, né? Além disso, a questão das mulheres, que provavelmente há um link entre a queda no eleitorado feminino com a queda no eleitorado evangélico. Isso é bastante possível. Agora, é interessante que continua o mesmo equilíbrio da eleição, continua em relação à renda, né? Porque entre os eleitores que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, os eleitores mais pobres, 61% aprovam o trabalho do governo. 61%, é bastante alto. Já entre os que são os mais ricos, né, já você tem um efeito completamente diferente. Na outra ponta, 54% dos entrevistados com renda maior que 5 salários mínimos, ou seja, com renda maior que R$7 mil, afirmaram desaprovar o Lula. Então, 61% dos mais pobres aprovam e 54% dos mais ricos desaprovam. O Lula precisa investir no público evangélico, mas tem que saber como. Aliás, só para concluir, né, tá indo assim de vento em popa no Congresso aquela votação para mais colher de chá tributária para os templos, né?